Estudo Bíblico Ezequiel 22. As abominações de Jerusalém. Versos 1 a 31. Do ponto de vista homilético, esse capítulo especifica as abominações das quais a nação era culpada, versos 1 a 12. Lamenta a ausência de qualquer voz que se levante contra esses pecados, versos 23 a 31, e anuncia o fogo do juízo sobre a nação, versos 13 a 22. Verso 2. Cidade sanguinária. Pensa-se especialmente nos sacrifícios humanos oferecidos aos ídolos, versos 2 a 4. Mas a palavra inclui a lista de pecados homicidas, 1 João 3,15, que, segundo esse capítulo nos mostra, se cometiam em Jerusalém por todas as camadas da sociedade. Versos 4 a 13. Tu te fizeste culpada. Pelo menos 17 tipos de pecado aparecem nesse indiciamento feito das culpas de sangue de Jerusalém, e outros mais aparecem nos versos 25 a 29. A única restrição às suas perversidades era a capacidade deles. Eles cometiam todo o mal que conseguiam e o derramamento de sangue parecia ser o mais comum. Verso 8. Profanaste. A profanação era de tratar como coisa comum aquilo que Deus tinha separado para uso religioso, coisa santa. Verso 9. Caluniadores. O falso testemunho condenado por Deus, Êxodo 20:16, foi uma arma nas mãos dos ímpios para eliminar os inimigos particulares, 1 Reis 21, versos 13 a 15. Comem nos montes. Isso diz respeito aos cultos idólatras que a passagem especifica, verso 4. Ou seja, eles faziam refeições nos santuários dos ídolos. Isso era acompanhado de pecados sexuais, como os descritos nos versos 10 e 11. Verso 11. O incesto era um costume das nações pagãs dos arredores, presente até na família real do Egito, mas era abominação para os judeus. Versos 14 a 16. Ezequiel viu não só a punição que viria no futuro imediato, mas também a dispersão do povo judeu por todo o mundo, a qual perdura até os dias de hoje e que persistirá até que Israel seja purificado de seus pecados. Verso 16. E saberás, depois da dispersão contaminadora, quando o pecado tiver sido eliminado, Israel conhecerá o Senhor. Muitos judeus o conhecem agora, mas a nação será salva no futuro. Zacarias 12:14, Romanos 11, versos 25 a 27. Verso 20. A depuração do ouro é uma figura israelita para mostrar que Deus purifica seus servos mediante o sofrimento. Mas aqui parece que Ezequiel deliberadamente exclui o ouro dessa lista, para ensinar que nesse caso se trata de destruição de maior alcance. Verso 24. Não está purificada. Ezequiel recebera primeiro a parábola, verso 17, que repetiu fielmente, versos 19 a 22. Agora vem a sua interpretação e a sua aplicação, versos 24 a 31. A nação impura, versos 25 a 29, será punida pelo fogo da ira divina, verso 31. Não tem chuva. Israel não tinha um sistema de irrigação nem represas de água naquela época. Uma falta de chuva seria acompanhada pela esterilidade nos campos sem esperanças. Nota homilética. Versos 24 a 29. Aqui vemos todas as classes sociais reunidas numa tentativa deliberada de eliminar a palavra de Deus da sua nação. Os profetas, covardemente recusando-se a apontar os males sociais à luz da palavra de Deus, alegando que tudo corria muito bem, verso 28, eram realmente causadores da desgraça nacional por não terem sido atalaias fiéis. Capítulo 12, verso 18. Despojam o povo de todos os seus bens em troca das suas profecias lisonjeiras, verso 25. Os sacerdotes vocacionados a praticar todo o cerimonial da lei, para ensinar ao povo o sentido da consagração, da purificação e da dedicação,
São os primeiros a profanar as ordenanças divinas, verso 26. Os príncipes, que deviam ser os pastores do rebanho, humildes servos de Deus, tornavam-se em déspotas orientais, verso 27. Não havia nenhum membro do povo livre de culpa, verso 30. Versos 24 a 31. Deus faz o contraste entre o líder medíocre e o líder consagrado em Ezequiel 22. O líder medíocre oprime e destrói seus seguidores, enquanto o líder consagrado permanece na brecha. Pelo bem da terra e do povo, verso 30. Esses líderes representam Deus diante do povo e representam o povo diante de Deus. Atuam como intermediários, servindo a Deus e as necessidades das pessoas. Esse texto descreve 10 traços dos líderes que Deus aprova. Verso 26. Sábados. Em hebraico, Shabbat quer dizer descanso. Deve ser um alívio para o homem e não um jugo. Marcos 2, 27, Colossenses 2, 16 a 17. Verso 30. Busquei entre eles um homem. Ezequiel e Jeremias eram fiéis, mas Deus procurava alguém além deles que fosse capaz de interceder em favor de Israel, uma vez que seus pecados tinham ido longe demais. Mas não havia ninguém que pudesse liderar o povo para que se arrependesse e retornasse da beira do castigo que veio em 586 a.C. Jeremias 7, versos 26 e 36 e 19, verso 15. Somente o Messias de Deus, o próprio Deus, teria o caráter e as credenciais suficientes para fazer o que nenhum homem poderia fazer: interceder por Israel. Isaías 59, 16 a 19, 63, verso 5 e Apocalipse 5. Ele foi rejeitado por eles no seu ministério terreno. Por isso, as consequências desse castigo persistem ainda hoje, até o dia em que eles se voltarem para ele em fé. Zacarias 12, verso 10, 13, verso 1. Verso 31. A indignação do Senhor e o fogo do seu furor foram derramados sobre esse povo. Verso 21 e 22, 9, verso 10, Sofonias 3, verso 8.